Cachoeirinha, vai lá, vai lá. Que cidade que é essa aqui? Que lugar que nós estamos? Aqui é o Cachoeirinha, que está a poucos metros de Theobroma. E Theobroma é uma cidadezinha não tão grande, mas pequena. Isso aqui já é Theobroma? Não, aqui já pertence a Theobroma, mas Ah. aqui é o distrito de Theobroma, que é o Cachoeirinha. Hum. E aí você que quer vir aqui participar, vir conhecer Theobroma, seja bem-vindo aqui, referência. E é isso aí. Qual que é a referência mundial aqui de Theobroma? O que, que tem de bom aqui? Como que Theobroma é conhecido? A referência, se o Brasil fosse um corpo humano, né, Theobroma seria na parte do cu. Se o Brasil fosse um corpo humano, Theobroma, referência era a parte do central, mas central mesmo do cu, né? É no centro do cu.